Observe essa questão aí na tela. Para resolvê-la, você precisa de entender o conceito de grandezas diretamente proporcionais ou usar uma fórmula que você aprende sobre velocidade média lá no ensino básico. Essa questão é o típico exemplo de que temas não tão complexos da matemática caem em provas de concurso e podem definir o que vai acontecer na sua vida durante um certo período. Essa questão esteve presente num concurso público municipal para um cargo associado à área de enfermagem. Antes de passar a resolução, vou pedir a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essas são duas maneiras de valorizar o conteúdo aqui disponibilizado. Vamos à resolução! Antônio é muito cuidadoso para dirigir. Ele fez uma viagem gastando 5 horas para chegar ao seu destino, com uma velocidade média de 88 km por hora. Se a velocidade fosse 110 km por hora, o tempo que Antônio gastaria para fazer essa viagem, ou seja, o mesmo percurso, seria de... O que é perguntado no exercício é o tempo gasto para fazer uma viagem, mas se a gente souber a distância, nós conseguimos determinar o tempo, uma vez que a velocidade foi dada. No entanto, vamos começar analisando o primeiro trecho do enunciado, que cita que ele gastou 5 horas para chegar ao destino dele, viajando a uma velocidade média de 88 km por hora. O que significa viajar a 88 km por hora? Conceitualmente, você pode entender que é a mesma coisa que percorrer com seu automóvel 88 km em 1 hora em média, uma vez que ali foi citado que essa velocidade é velocidade média. Se ele percorreu 88 km em média em 1 hora, logo em 5 horas, que foi o tempo total da viagem, ele vai percorrer 5 vezes 88, ou seja, uma distância 5 vezes maior. 5 vezes 88 é 440. Logo, a viagem toda durou 5 horas e uma distância de 440 km foi percorrida. Agora, a pergunta que foi feita é: se ele tivesse a 110 km por hora, qual seria o tempo gasto? Usando o mesmo raciocínio, nós podemos interpretar que viajar a 110 km por hora equivale a percorrer 110 km em 1 hora. E você pode usar um raciocínio característico das grandezas diretamente proporcionais ou de proporcionalidade para calcular quanto tempo ele demoraria para percorrer 440 km. Perceba que 110 vezes 4 resulta em 440 km. Logo, para calcular o tempo gasto, eu também multiplico essa 1 hora aqui por 4. E assim nós teremos 4 horas de viagem. A alternativa correta é a A. Existe uma outra maneira para resolver essa questão usando essa fórmula que você vê aí na tela. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. No nosso caso, o ΔS vai representar a distância percorrida do móvel, ou seja, a distância percorrida por Antônio na viagem. O ΔT, o tempo gasto para percorrer, a velocidade média é o VM. No primeiro trecho do enunciado, nós temos o tempo gasto 5 horas e a velocidade 88 km por hora. Então eu já vou escrever aqui a expressão invertida, que é ΔS, a distância percorrida lá no primeiro trecho, sobre as 5 horas gastas para percorrê-la, tem que ser igual aos 88 km por hora. Para resolver essa equação, nós multiplicamos os dois membros dela por 5, e nós teremos do lado esquerdo o cancelamento do 5, sobrando só o ΔS, e do lado direito o 5 vezes 88, que equivale a 440 quilômetros. Isso significa que Antônio percorreu 440 quilômetros na viagem. A questão é, e se a velocidade fosse 110 km por hora? Ou seja, e se VM fosse 110? Qual seria o tempo, que nesse caso aqui é o ΔT, para percorrer essa mesma distância que nós já determinamos?
Vamos calcular usando a mesma expressão. Vm 110 km por hora igual a distância percorrida, que nós calculamos, é a mesma, 440 km, dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Desse modo, multiplicando os dois lados por ΔT, nós teremos 110 ΔT igual a 440. Para deixar o ΔT sozinho aqui, a gente divide os dois lados por 110. Vamos fazer isso. Ao dividir por 110 o membro da esquerda dessa equação, sobra só o ΔT, porque 110 dividido por 110 é 1, uma vez ΔT é ΔT. Isso é igual a 440 dividido por 110. Tudo que eu faço do lado esquerdo da igualdade, eu também faço do lado direito. 440 dividido por 110 resulta em 4 horas. Alternativa A. E assim eu considero minha missão cumprida, resolvendo de duas maneiras diferentes esta questão. Se essa videoaula te trouxe algum benefício, você aprendeu ou relembrou alguma coisa, deixe seu like. Inscreva-se também no canal. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo universo matemático. Te espero na próxima aula. Até lá!